A tragédia que hoje se abate sobre a Venezuela, bem que poderia estar ocorrendo e se abatendo sobre o Brasil. É interessante que nos meus debates, inclusive nos últimos 10, 15 anos em sala de aula com os alunos de comunicação, eu os alertava sobre a situação que eu encontrei na Venezuela quando ali estive por 2 semanas em 2006, logo anos depois da tentativa do golpe de derrubar o Chávez. E eu estava acompanhado e a pé de ônibus e também por carros, percorremos um pequeno espaço entre a capital, Caracas, e o extremo oriente da Venezuela, e retornamos e conversamos com as pessoas nas ruas. A situação já era uma situação bastante difícil em 2006. A oposição tinha sido esmagada, a imprensa estava sob tutela do Estado, a polícia e o exército estavam nas ruas. Em 2006, isso, você era parado a cada instante durante a viagem. Parecia que você estava num país no interior da África também, onde você é o tempo todo achacado pela polícia. Mas a presença do exército era muito forte. Hugo Chávez estava no auge da sua popularidade, ele era chamado de El Neogón. E é interessante perceber como os setores acadêmicos de esquerda no Brasil, inclusive nos meios de comunicação, setores acadêmicos no Brasil apoiavam, não só no Brasil, uma série de supostos intelectuais no mundo todo, em Portugal, nos Estados Unidos, o Noam Chomsky, em Portugal, Boaventura Sousa Santos, no Brasil, toda essa turma afiliada ou então simpática ao projeto criminoso do Partido dos Trabalhadores e os seus aliados, os seus puxadinhos da esquerda ou da extrema esquerda, apoiavam a chamada Revolução Bolivariana. E veja a tragédia que chegou a essa Revolução Bolivariana. O povo massacrado, o povo passando fome, fugindo desse país que já foi uma das maiores democracias da América Latina. Já provocou inveja ao Brasil, por exemplo, as relações de alternância de poder na Venezuela. Evidentemente que dentro de um Estado de capitalismo, um Estado democrático burguês, como se diz, há sempre desigualdades, há sempre misérias espalhadas por aquele país, mas a Venezuela já foi motivo de orgulho, um exemplo do exercício do poder e democracia na América Latina. Veja a tragédia a que chegamos. E é interessante perceber que esses setores acadêmicos de esquerda, da esquerda universitária inclusive, neste momento estão em silêncio, ou então buscando argumentos para justificar a derrocada que foi esse projeto assumido por esse tal do Maduro logo após a morte de Hugo Chávez. Então, eu estive visitando a Venezuela, conversando inclusive com pessoas, conforme eu disse, pelas ruas, conversando com jovens, havia assim na época uma espécie de temor de fazer críticas ao regime de Hugo Chávez. Cheguei a conversar em um balneário que eu visitei com um oficial do exército. Ele estava muito satisfeito porque mostrava que a presença do exército no centro do poder já naquela época, e a justiça toda amordaçada, a imprensa que fazia alguma crítica também amordaçada ou sendo julgada. O Hugo Chávez havia transformado um grande hotel no centro de Caracas numa prisão para presos políticos. Estava lá um hotel enorme no centro de Caracas e eles me apontavam: agora ali é uma prisão onde estão centenas ou milhares de presos políticos, aqueles que fazem crítica ao regime. Esse tipo de modelo, do chamado da reengenharia social, que visaria, digamos assim, promover
a igualdade entre os povos, né? Esse tipo de modelo que tem fracassado, que fracassou. É incrível que à época eu estava na Venezuela, eu estava com uma amiga europeia e ela ficava estarrecida com todo esse discurso que ela presenciou no Brasil, principalmente o discurso universitário, né, de apoiar esse tipo de projeto de reengenharia social, né, de promoção, digamos assim, de uma suposta igualdade socialista, né, como se o Estado pudesse mudar as leis, digamos assim, as leis, quase que leis naturais, as leis de mercado, né, ou impor a sua vontade. O resultado é este, e era isto que se queria fazer no Brasil, e a população brasileira, evidentemente, as instituições no Brasil, elas são muito mais fortes, estão muito mais fortalecidas, a própria imprensa, né, o poder judiciário, o próprio legislativo, né, e as novas mídias sociais têm permitido de fato uma atuação muito forte, fazendo com que no Brasil esse projeto criminoso de transformar o Brasil num projeto bolivariano não deu certo, fracassou. Não queremos dizer que com isto o novo projeto que acaba de assumir o poder, né, também não deva ser criticado. Nós temos que estar vigilantes, ainda mais com essas ligações existentes entre um determinado setor daqueles que chegaram ao poder junto com Jair Bolsonaro, né, e as organizações criminosas. Não as organizações criminosas políticas do tipo aquela do PT, de acordo com o STF, mas essas organizações criminosas que têm provocado atos terroristas. E é muito bom esse projeto do juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, que irá classificar como atos terroristas as ações dessas milícias, as ações do crime organizado, que promove o terror, por exemplo, no Ceará, e promove o terror onde quer que seja. Já promoveu em São Paulo, a Bahia pode vir a se tornar, a entrar num caos desse tipo. Então, classificar essas organizações como organizações terroristas. E se de fato, junto à cúpula do poder que assumiu agora o poder central no Brasil, existem elementos, independente de relações consanguíneas ou de parentesco com o presidente da República, existem ligações diretas com essas organizações criminosas, nós temos que estar atentos, vigilantes e cobrar a ação da Polícia Federal, a ação do Poder Judiciário, a ação do Supremo Tribunal Federal e de outros setores, e principalmente a mídia, né, os setores da mídia, os jornalistas independentes, aqueles autônomos, né, que não têm a cabeça feita, aqueles que não têm criminosos de estimação, aqueles que não têm corruptos de estimação, né, ligados a ideologias sectaristas, radicalizadas, né? Nós temos que estar atento e denunciar e cobrar o fortalecimento da democracia. Quer dizer, o nosso intuito é exatamente melhorar a qualidade da democracia do nosso país, porque isto será bom para os nossos filhos, isso será bom para as próximas gerações de brasileiros. Então era isto que eu queria dizer nesse momento triste porque passa a Venezuela, um país com um povo maravilhoso. Eu pude constatar isso presencialmente, a beleza daquele povo, a riqueza natural, as riquezas naturais que tem a Venezuela, mas infelizmente está mergulhada nesse caos e a expectativa nossa não é muito positiva. Quer dizer, o Chávez pode mergulhar a Venezuela numa guerra civil, e isso será péssimo, péssimo para a população venezuelana. O Brasil, como faz fronteira, certamente no Brasil haverá rescaldo de um suposto acirramento dessa situação temerária. Mas isso eu dizia para os meus alunos há mais de 10 anos e via a reação de alguns deles, alguns que eram ligados a partidos de esquerda, né, que achavam estranho a crítica que eu fazia ao projeto bolivariano. Espero que alguns deles, hoje jornalistas, estejam assistindo esse vídeo e reflitam sobre aquilo que eles ouviram da minha parte, e isso há mais de 10 anos, durante esses últimos anos. Então, é isso aí.
Espero que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam neste canal e divulguem esse conteúdo que nós estamos aqui distribuindo e socializando com vocês. Um forte abraço.